O tema de hoje é a ressurreição. Primeiramente, não julgue precipitadamente qualquer estudo feito neste canal sem antes uma análise criteriosa e verificar outros pontos que estão gravados em outros estudos, pois é humanamente impossível colocar todos os conceitos em apenas um estudo, pois ficaria longo demais. Também quero afirmar que talvez eu não esteja 100% correto, mas estou buscando dia após dia compreender mais e mais sobre as Escrituras. E caso seja necessário, é nossa obrigação corrigir os rumos, caso encontramos algum erro, algum equívoco. Porém, é a forma mais coerente e racional que tenho no momento, a que por hora responde a um maior número de perguntas, levando em consideração toda a criação e o caráter de Deus. Agora vamos à definição da palavra ressurreição. Literalmente significa levantar-se, ressurgir dos mortos. Em hebraico é a palavra kum. Em grego é anástasis. Encontramos também duas outras palavras. Egersis está em Mateus 27:53, por exemplo, ou egeiro está em Marcos 12:26, e ambas significam levantar-se. Existem alguns temas em que a teologia tradicional confunde os conceitos, ou entende de maneira superficial, como, por exemplo, a morte física com a morte espiritual. Veja, por exemplo, Adão, quando pecou, ele não morreu fisicamente. Ele morreu muitos anos depois. Mas ele morreu instantaneamente no sentido espiritual, que significa não que a alma dele, o espírito dele, fosse aniquilado ou deixado de existir, mas significa que perdeu a comunhão com o Eterno. Por isso é que ele perdeu o paraíso, foi expulso do paraíso. Então a mesma confusão que há com a morte física ou espiritual, a teologia tradicional faz com a ressurreição. A teologia tradicional interpreta de duas maneiras a ressurreição. A primeira, a ressurreição da carne, onde o homem volta a ter o corpo de carne e sangue, somente na volta de Jesus. A segunda, a ressurreição com o corpo espiritual glorificado, semelhante ao de carne, e somente na volta de Jesus. Já para a alma e o espírito, a teologia tradicional interpreta também de duas maneiras. A primeira, fica dormindo na sepultura junto ao corpo de carne. A segunda, fica na glória, no mundo espiritual, aguardando a ressurreição do corpo. Mas na verdade, se vocês perceberem ao lerem os versos bíblicos, vocês vão encontrar 4 tipos de ressurreição. É nesse ponto que eu quero focar nesse estudo. São elas: a primeira, voltar ao mesmo corpo de carne e sangue. Segundo, troca de corpo na morte física. Terceiro, despertamento da alma para Deus, ou novo nascimento. E o quarto, final dos tempos, transição planetária. Antes de entrar no tema da ressurreição propriamente dito, é necessário fazer uma introdução de que, por exemplo, percebemos a didática de Deus em toda a Escritura, em forma de sombras e realidades, aonde Deus trabalha primeiro com sombras com o ser humano, porque ele ainda é infantil e imaturo para compreender, para depois, com o passar do tempo, mostrar as realidades. E quando o ser humano conhece as realidades, deveria, pelo menos, obrigatoriamente deixar as sombras, pois a realidade é a verdade.
e a sombra foi apenas uma figura usada por Deus para explicar a realidade. Uma delas, por exemplo, é o tabernáculo no deserto, o templo de Salomão. Uma sombra. E qual é a realidade? O nosso coração, a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso espírito. Pois é ali que reside o Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Então é por isso que podemos adorar o Pai em qualquer lugar. Como disse Jesus e Yeshua, nem neste monte nem naquele monte, mas adorarei o Pai em espírito e em verdade. A segunda didática de Deus é revelar as coisas de forma progressiva, tanto a lei quanto a graça, como o próprio caráter de Deus. Deus vai revelando pouco a pouco, à medida que o homem vai amadurecendo e tendo mais experiências com o Eterno. O primeiro texto que eu queria mostrar é Atos 23, verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Observem que no tempo de Jesus haviam duas classes de religiosos. Os saduceus, que não criam em ressurreição, nem anjo, nem espírito. Ou seja, só acreditavam nas coisas da carne, as coisas palpáveis, materiais. Porém, os fariseus admitiam e aceitavam todas essas coisas. Observe aí, anjo e espírito. No meio protestante, no meio evangélico, existe um certo temor ao falar de espíritos. Na verdade, o que são espíritos? Espíritos são anjos ministradores. Então, a nossa essência é espiritual. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, João 4, e tem alma, Isaías 42, 1. Então, nós somos Elohim, segundo o Salmo 82, verso 6. Deus não é Elohim? Elohim não é espírito? Deus? Então nós também somos espíritos, Elohim, segundo o Salmo 82, verso 6. Nós somos deuses, com D minúsculo, porque o Criador é apenas um, o Pai. 1 Coríntios 8, 6. Então o Pai tem filhos do mesmo DNA. Se o Pai é Elohim, nós somos Elohim. Então é preciso que fique bem claro isso. Nós somos os anjos do Eterno. Deus está entronizado acima dos querubins. Quem eram os anjos caídos do Éden? Nós. Por que nascemos pecadores? Só por causa de Adão? Sim e não. Por que sim e não? Porque Adão simboliza a humanidade. Adam, que é a palavra hebraica, vem da palavra Adamá, que é terra. Então, Adam poderia ser traduzido como terráqueo, terrestre, proveniente da terra. Então, de acordo com o livro de Ezequiel, no capítulo 14, a responsabilidade é pessoal. Ninguém vai ser condenado pelo pecado de outrem, seja do pai, da mãe, do tio, do avô e muito menos de Adão. Cada um é morto pelo seu próprio pecado. Como Deus disse no mesmo livro de Ezequiel, os pais comeram uvas verdes ou amargas, azedas, e os dentes dos filhos se embotaram. O que Deus disse sobre esse provérbio? Jamais proferirei esse provérbio em Israel. Ou seja, se os pais pecaram, os filhos não levam a culpa de seus pais, e muito menos de Adão. Então, os fariseus criam em ressurreição, anjo e espírito.
Vamos ver sobre os fariseus em Mateus 23, a partir do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Tudo quanto eles vos disserem, pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então observe que Jesus mandou. Por que mandou? Observe o verbo no verso 3, fazei e guardar. São verbos no imperativo. Então um verbo no imperativo é uma ordem. Fazer e guardar tudo aquilo que eles vos disserem. Então os fariseus estavam no caminho correto, enquanto os saduceus não. Então se há ressurreição, há anjo, há espírito, os fariseus estão no caminho correto. O problema dos fariseus, não digo de todos, mas de uma classe dos fariseus, é que eles eram hipócritas. Eles ensinavam o correto, mas na prática eles faziam o inverso. Por isso é que Jesus no verso 3 disse para a gente observar tudo quanto eles nos ensinarem, mas não imiteis as obras deles. Em Romanos 10, Paulo também escreveu sobre os judeus. A partir do verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque ele dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Então, apesar deles ensinarem corretamente, eles não tinham entendimento. Eles tinham o zelo de Deus. O que é não ter entendimento? Estavam presos às sombras. Lembra do conceito que eu disse, sombras e realidades? Jesus veio trazer a realidade, a verdade. Porém, os fariseus ainda estavam presos às sombras. A liturgia de Levítico, quando Jesus veio trazer o sacerdócio de Melquisedeque, a realidade. Então, por isso, os fariseus condenaram Jesus. Então, como eu disse, os fariseus estavam no caminho correto, porém ainda presos às sombras espirituais, que Deus ensinou aos homens. Assim também, muitas interpretações que existem hoje, ou no meio cristão ou no meio judaico, estão nessa mesma corrente do pensamento. Tem zelo, tem boa vontade, porém não tem entendimento. Ainda interpretam as Escrituras de forma superficial. Então vamos falar agora da primeira ressurreição, a volta ao corpo de carne e sangue. A primeira passagem está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Vou pular alguns versos e vou para o verso 21. Depois você pode ler com calma todo o contexto. E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Veja aí, foi ressuscitado, no mesmo corpo de carne e sangue. Mas observe um detalhe, teve que entrar a alma naquele corpo. Então há coisas independentes do corpo e a parte espiritual. A nossa essência é o espírito e a alma. O que acontece com a morte? O espírito volta a Deus, Eclesiastes capítulo 2. E a alma também. A alma não fica debaixo da terra. O que vai debaixo da terra é o corpo de carne e sangue. O que é pó, volta ao pó. O que é de Deus, volta para Deus. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Então o espírito e a alma voltam para Deus. Então, para Elias ressuscitar aquele menino, teve que voltar a alma e, consequentemente, o espírito naquele menino, para que ele voltasse a reviver, para que ele fosse ressuscitado.
Na morte de Jesus, Jesus não entregou o seu espírito, o espírito dele? Sim. Então cada pessoa entrega o seu espírito a Deus na morte. Então o espírito e a alma, necessariamente para ressuscitar no mesmo corpo de carne e sangue, é imprescindível que volte a entrar no corpo físico. É um assunto que o meio evangélico não gosta de tocar, mas é importante que nós saibamos entender estas coisas. Segundo texto, segundo Reis, capítulo 13, a partir do verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando de moabitas costumava invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Outra ressurreição, no mesmo corpo de carne e sangue. Mateus capítulo 5, verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vou pular também mais alguns versos, e você pode ver todo o contexto depois. Vou para o verso 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E a última passagem da ressurreição no próprio corpo de carne e sangue está em João capítulo 11, a partir do verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Vou para o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: Jesus, desatai-o e o deixai-o ir. Então todas essas passagens aconteceu semelhantemente ao de Elias, aonde o espírito e a alma voltou a entrar naqueles corpos. Porque o que dá vida a um corpo de carne e sangue é a alma e é o espírito. Vamos agora para o segundo tipo de ressurreição, a troca de corpo na morte física. Isaías 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz os seus mortos. Está falando de uma ressurreição. Atos 24:15, olha que interessante essa passagem. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então ninguém ficará de fora deste tipo de ressurreição, que é a troca de corpo na morte física. Todos. Por isso que há, repito, a confusão no meio teológico. Eles consideram uma ressurreição só, sendo que na verdade há 4 tipos de ressurreição. Por isso é que eu estou mostrando uma por uma, para que fique bem claro. Então, no caso da troca de corpo na morte física, tanto justos como injustos. Ninguém ficará de fora. Lucas 20, a partir do verso 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, lembra do texto que eu li de Atos, em a comparação de saduceus com fariseus? Fariseus criam em ressurreição, anjo e espírito, saduceus não. Então, chegando algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre,
Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Vou pular alguns versos, vou para o verso 23. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, só para relembrar, essa mulher teve 7 maridos. Teve um marido e ele morreu. Casou de novo com o irmão e ele morreu. Casou com o terceiro e morreu. E assim foi até o 7º marido, o 7º irmão daquela família. E este morreu também. Então os saduceus estão perguntando, na ressurreição, qual marido era daquela mulher? Então Jesus no verso 34 responde, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. O que os anjos são? Espíritos. São iguais aos anjos. E anjo, só tem anjo bom? Não, tem anjo mau também. Então a ressurreição vai voltar a ser anjo, porque a nossa essência é de anjo, é espírito. Então não podem mais morrer, porque já morreram na carne. A morte na carne não mata a alma, não mata o espírito. A alma e o espírito voltam para Deus. Então a ressurreição é tanto de justo como de injusto. Todos eles trocam de corpo físico para corpo espiritual. Corpo de anjo. E corpo de anjo não é semelhante ao corpo de homem? Sim, porém de outra substância. Continuando, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Observe aí, os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Todos vivem. Os justos e os injustos. Vivem em que sentido? O sentido existencial. Por isso que a gente tem que ter um cuidado de separar, quando fala de vida, morte, você está falando de vida física, de vida espiritual, de salvação ou de condenação. São tudo coisas diferentes. Assim também ressurreição. Você tem que tomar um cuidado quando vai ler e identificar que tipo de ressurreição é aquela. Isso faz toda a diferença para entender as passagens bíblicas de forma correta. Então, para Deus, todos vivem. Vivem no sentido existencial. Todos são filhos de Deus, segundo o Salmo 82, verso 6. Verso 7. Todavia, como homens morrereis. 2 naturezas para o Filho de Deus. Ora como anjo, ora como homem. O homem morre naquela experiência carnal, volta a ser anjo. Vamos agora para Mateus 27, a partir do verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe aqui, apareceram a muitos, não a todos. Então, para ver esses mortos que ressuscitaram, era preciso ter olhos espirituais. Era preciso ter uma aptidão, um dom que Deus concedeu a alguns. Então isso não aconteceu literal. Eles saíram debaixo da terra e apareceram. Essa é a forma que foi contada nos evangelhos. Mas na verdade, o que aquelas pessoas entendiam
quando viram pessoas que já tinham morrido aparecerem. Olha, elas saíram da sepultura, elas levantaram, elas acordaram. Então Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é a ressurreição e a vida. Ressurreição é, Jesus veio ensinar que a morte não existe. A morte que eu estou dizendo é a morte da alma e do espírito, no sentido existencial. Então, morrendo na carne, volta a ser anjo. Morrendo na carne, é ressuscitado. Porém, aquele que é fiel a Deus, aquele que é obediente, aquele que é sincero a Deus, tem a vida eterna. Não morre espiritualmente falando, no sentido de salvação. Porém, aquele que é rebelde, aquele que é mau, aquele que é ímpio, aquele que desobedece às leis de Deus, este está morto espiritualmente, mas não morto existencialmente. Viu como é sutil? Como a gente precisa separar bem as coisas e que a teologia tradicional faz uma bagunça para explicar essas coisas? Então existem na natureza pessoas com dons de enxergar pessoas mortas, pessoas falecidas, que são anjos, e que os espíritas chamam de espíritos. Toda religião tem a sua parcela de verdade e a sua parcela de engano, de erro. Faz parte, porque nós somos seres humanos, falíveis, imaturos ainda espiritualmente. Então não é porque o espiritismo e outras religiões descobriram este conceito que é correto, que o cristianismo e o judaísmo devem jogar fora. Que, aliás, parte do judaísmo crê na existência dos espíritos. Assim como no cristianismo. Tem parte que crê, tem parte que não crê. Mas quem teve a prova da experiência de ver, de sentir um espírito, um anjo, ninguém pode mudar o que essa pessoa viu. Ninguém vai conseguir mudá-la de ideia. Porque é igual você provar de um fruto. Você sabe o gosto que tem. Não adianta ninguém falar que é azedo. Se você experimentou e viu que era doce, um abraço. Então, aqueles que têm o dom de perceber anjos e espíritos, jamais alguém pode dizer que eles não existem. Vamos agora para Mateus 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés tinha morrido. E Elias também morreu. Eu vou mostrar no final desse estudo. Então apareceram 2 anjos perante Jesus. 2 espíritos diante de Jesus. Verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Alguns evangélicos descrentes de que isso foi uma imagem real, uma visão real, dizem que foi apenas uma visão. Porém, a chave para você entender está aqui no verso 4. Se fosse simplesmente uma visão, por que é que Pedro falaria para Jesus construir 3 tendas, um para cada um? Para que Pedro queria fazer 3 tendas? Porque eles estavam no alto do monte e, consequentemente, iriam passar a noite.
fazer 3 tendas para dormir. Então você vai fazer 3 tendas para uma visão? É claro que não. Não tem sentido. Não tem lógica. Então não era simplesmente uma visão nos olhos daqueles discípulos, mas era uma visão de um fato real, de um acontecimento real. Então Moisés e Elias estavam ali de fato, perante Jesus. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Observe que não era simplesmente uma visão. Eles ficaram simplesmente aterrorizados. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão. Repito, visão real. Não visão simbolicamente falando, como se fosse uma imagem numa TV, por exemplo, num projetor, por exemplo. Então a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Que tipo de ressurreição que Jesus ia ter? Do corpo. Ele ia aparecer com o corpo espiritual, igual Moisés e Elias apareceram ali. Então ele só podia contar depois da ressurreição de Jesus, porque aí as pessoas iam crer na manifestação de anjos, de espíritos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha a pergunta logo em seguida ao que Jesus falou, da ressurreição, voltar a ser anjo. Então Jesus respondeu: De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Ou seja, não era simplesmente um espírito semelhante ao de Elias que estava em João Batista. Era o próprio Elias que estava em João Batista. No Espiritismo fala reencarnação. No judaísmo, na parte do judaísmo que crê na encarnação das almas, na encarnação dos espíritos, se chama Gigul, roda. E isso está na Escritura, em Eclesiastes capítulo 12, quando vai falar da morte do ser humano. E é contada uma parábola antes de falar da volta do Espírito para Deus. Observem lá, Eclesiastes capítulo 12. Antes que rompa o fio de prata, junto à roda do poço. Poço ali é a palavra para sepultura. Então essa roda é o que o judaísmo usa para encarnação, ou que o espiritismo chama de reencarnação. Eu sei que é um conceito que pode ser rejeitado por muitos evangélicos, protestantes, católicos, mas é o que melhor explica a justiça de Deus. Não vou ter tempo para colocar aqui os pontos, mas eu pediria que vocês meditassem a respeito e olhassem estudos posteriores que constam nesse canal, que falam a respeito do assunto. Então Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então Mateus 17 é uma prova da manifestação de espíritos de anjos, de Elias
e de Moisés. Segundo Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então aqui observe, nós temos 2 tabernáculos. Esse terrestre que nós estamos usando, corpo de carne e sangue, e o tabernáculo, o edifício que está no céu, é o corpo espiritual, que nós teremos após a nossa morte do corpo físico, tanto de justos quanto de injustos. Porém, observe aí que está no verso 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Vestidos quer dizer que seremos ressuscitados para a vida eterna. E nus seremos ressuscitados para andarmos em sofrimento, em choro e ranger de dentes. Pior coisa que tem é aparecer nu diante de Deus e não vestido. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Foi isso que Cristo veio provar, que a morte do corpo não é o fim, que há existência após a morte do corpo físico. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Vou pular alguns versos, vou para o verso 36. Insensato, que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Por isso é que eu disse que Elias morreu. Elias só pode aparecer com o corpo espiritual se primeiro o corpo dele carnal fosse enterrado. Então o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Mas veja agora como é complexo o entendimento sobre a ressurreição. E o leitor precisa estar atento. Nesta passagem que eu acabei de ler, existe um trecho que fala do novo nascimento e não da ressurreição do corpo. E aparentemente, quem lê de forma desatenta pode entender que Paulo está falando da mesma ressurreição. Observe agora o 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqui está falando da ressurreição do corpo. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui ele já está falando de novo nascimento e de pecado. Aqui sim está falando de morte espiritual, não morte existencial. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Então é morte espiritual. Então essa ressurreição aqui, que eu li do verso 21, nada tem a ver com ressurreição do corpo, mas ressurreição da alma, que é o assunto que nós vamos ver agora. O terceiro tipo de ressurreição, o novo nascimento.
o despertamento da alma, o novo nascimento. Lucas capítulo 15, verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui é a parábola do filho pródigo. Observe que o pai disse para o filho aqui nessa parábola: estava morto e reviveu, foi ressuscitado. Ora, mas esse filho não estava vivo? Claro que estava. Estava num país distante, comendo as alfarrobas que eram servidas aos porcos. Como que ele estava morto existencialmente? Observe mais uma vez que nós devemos estar atentos para que tipo de morte, para que tipo de ressurreição a Bíblia está se referindo. Então o filho pródigo estava morto, separado do eterno, não morto existencialmente, mas foi ressuscitado. Por quê? Porque ele se arrependeu. O arrependimento é o primeiro passo de retorno a Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 diz exatamente isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando a gente aceita o testemunho e a obra de Jesus, nós não temos a vida eterna? E a gente não estava vivo? Claro que estava. Mas a gente tinha vida eterna? Não. A gente estava morto espiritualmente, separado do eterno. É o mesmo conceito do filho pródigo. João capítulo 11, verso 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ezequiel 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vou para o verso 5, depois você pode ler todos os outros versos para ver o contexto. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Observe aqui, farei entrar o Espírito em vós. Então daquele que está perdido, existe um Espírito, o Espírito dele mesmo, a essência dele mesmo, a individualidade. Cada um é um espírito e uma alma. Porém, quem é salvo, quem é novo nascimento, teve um despertamento para Deus, quem teve uma comunhão com o Eterno, tem dois espíritos. O espírito com E minúsculo da própria pessoa, igual o ímpio tem, porque em essência nós somos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, quem é salvo, quem é obediente a Deus, tem comunhão com o Eterno, tem o segundo Espírito, que é o Espírito do Santo, o Espírito do próprio Deus fazendo morada dentro dele. Então esse é o novo nascimento. É quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Verso 9. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Aqui não é ressurreição do corpo. Aqui está falando da ressurreição da alma, o despertamento, o novo nascimento. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Qual o Espírito? O Espírito de Deus. Não o Espírito da própria pessoa, como aconteceu com o menino lá que Elias ressuscitou. É o Espírito de Deus. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O que faz vivermos a vida eterna é termos o Espírito de Deus dentro de nós, e não a ressurreição do corpo, porque todos vão ter novo corpo. Pois afinal, como a gente viu no livro de Atos, a ressurreição é tanto de justos como de injustos. Percebe como fica mais claro
Agora, para a gente entender, sem entrar em contradição com os textos bíblicos, Lucas 17, a partir do verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então quem nasceu de novo tem a vida eterna. Não vai ter no futuro. Não tem que esperar Jesus voltar em carne, em corpo. Não tem que esperar Jesus voltar fisicamente para ter a vida eterna. Quem crê já tem a vida eterna agora. Quem crê em mim, tem. Presente do indicativo, tem a vida eterna. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, a salvação, em primeiro lugar, é um estado de espírito interior da nossa alma, do nosso espírito. Lembre-se de Adão quando pecou. Ele perdeu o paraíso, perdeu a comunhão com o Eterno, perdeu a sua paz interior. Então, aonde fica o Éden em primeiro lugar? Dentro do coração do homem, dentro do coração do espírito, da alma. 2 Timóteo capítulo 2, verso 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Por que eles estavam pervertendo a fé a alguns? Muito provavelmente, Himeneu e Fileto estavam confundindo as ressurreições e estavam ensinando errado ao povo, dizendo que a ressurreição já ocorreu. Qual ressurreição já ocorreu? Se você não explicar, você está pervertendo o povo, está ensinando errado. Igual é feito pela teologia tradicional. E eles não percebem. Pelos tipos de ressurreição que eu mencionei até agora. Então o quarto tipo de ressurreição vai acontecer no final dos tempos. Na transição planetária, segundo algumas religiões comentam. É o mesmo conceito. Daniel capítulo 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, da qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. É a colheita do joio e do trigo. Nós vamos falar daqui a pouco. E a palavra que está aqui, nesse ressuscitarão, é yaktsu, que é acordar. É o mesmo sentido, de acordar, levantar, despertar. Então a colheita do joio e do trigo, Mateus 13, 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Colheita quando vai ser? No final dos tempos. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai o primeiro joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Lembra-te da lei, da Torá, e que Paulo diz que a lei é espiritual? O que diz a lei? Que devemos trabalhar 6 anos e no 7º ano é o descanso da terra? O Shemitah? Só que após o descanso da terra, o que acontece? Volta-se a plantar mais 6 anos. É um ciclo de 7 em 7 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos para os homens. Estamos nos aproximando do 6º milênio, do final do 6º milênio, melhor dizendo. Observe aqui Gênesis 7, verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas.
prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Então Noé e sua família foram salvos, e os demais foram levados embora deste mundo. Eles pereceram no dilúvio. Para você tirar anjos que estão sobre a terra, primeiro você tem que matar os corpos deles. Compreende? E aí depois, em estado espiritual, eles possam ser levados embora da terra. Mas observe em Gênesis 9 o que Noé fez depois que saiu da arca. Verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. Por quê? Começou-se um novo plantio. Próximo ciclo. Mateus 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então no dilúvio não houve separação de joio e do trigo? Houve. No final dos tempos não vai ser separação do joio e do trigo? Vai. São vários plantios e várias colheitas. As pessoas não percebem, mas Deus vai limpando a terra gradativamente. É como numa escola. Deus estipula uma nota. Quem não conseguir passar de ano vai ser mandado embora da escola. Então, para ver a colheita, é necessário ter a morte física, para que os espíritos e as almas dos ímpios, chamados de joio espiritualmente, possam deixar este mundo. O trigo poderá posteriormente nascer novamente sobre a terra. Observe que o novo céu e nova terra continuará havendo pessoas nascendo e morrendo. Isaías 65, Isaías 66. O que significa novo céu e nova terra? Novo céu, o inferno é destruído pelo lago de fogo. O mundo espiritual do planeta Terra vai mudar. Hoje nós temos o seio de Abraão e o abismo. A nova terra, somente habitada por pessoas aptas a compreender e viver o Evangelho, mesmo que ainda não sejam pessoas perfeitas, pois ainda há pecado nelas. Observe que no mesmo texto de Isaías 65 e 66, lá falam que tem pessoas que pecam aos 100 anos. Isso quer dizer que há pecado e não é, vamos dizer assim, o pecado não é constante, o pecado é esporádico, porque são pessoas que já amadureceram, estão quase alcançando a perfeição que Deus quer. Porém, ainda tem imperfeições a corrigir. Estamos caminhando, portanto, para outra colheita da Terra, ou transição planetária, segundo outras crenças. Ou seja, haverá morte coletiva na Terra, mas não a extinção total da vida no planeta. E para haver mortes coletivas, terá que ser por um evento global. Seja ele natural, por exemplo, uma queda de asteroide, semelhante ao que aconteceu aos dinossauros no mundo primitivo da Terra, ou por uma guerra mundial com efeitos nucleares. De qualquer forma, a morte do corpo físico não é o fim para as almas e os espíritos,
mas é uma forma de separar a colheita daqueles que continuarão vivendo neste mundo e daqueles que serão jogados em trevas exteriores, outros mundos habitados, onde haverá choro e ranger de dentes. Só um parêntese, por que a nossa terra estava sem forma e vazia? Por que havia trevas sobre a face do abismo? Por que nós fomos parar aqui na terra? Porque nós somos anjos pecadores. Nós fomos degradados para cá. E a primeira coisa que Deus fez neste mundo foi enviar a luz ao mundo, que é o Messias, que é Jesus, para que nós fôssemos salvos através dele. Nada do que está na Escritura é por acaso, mas tem que haver entendimento, discernimento. Apocalipse 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O que é a primeira ressurreição? É o novo nascimento. Não está falando da ressurreição do corpo. É o novo nascimento. Por quê? O novo nascimento é o que vai separar quem tem o selo de Deus daquele que não tem o selo de Deus. Aquele que não tem o selo de Deus vai passar pela segunda morte. A primeira morte foi a morte espiritual. Não entrará no seio de Abraão. Não entrará no paraíso. E qual é a segunda morte? Vai ser expulso da terra. Vai ser degradado para mundos primitivos. Então agora vamos falar da morte física, que faz parte do processo natural de todos os seres vivos da terra. Eclesiastes 3,19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ora, se o homem não tem vantagem sobre os animais não têm desvantagem nenhuma sobre os homens, em relação à morte. Então tudo no mundo físico, mundo material, foi projetado para nascer, crescer, desenvolver e morrer. As bactérias morrem, os insetos morrem, os vegetais morrem, os animais morrem, os peixes morrem, as aves morrem, até as estrelas, o Sol morre e, consequentemente, os planetas também morrem. Nada na natureza é para viver eternamente. Natureza que eu falo é física, material. Salmo 89, verso 47. Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? É Sheol. Então ninguém escapa do Sheol, da morte.
Todos têm que passar pela morte. A porta de entrada no mundo físico é pelo ventre de uma mulher. A porta de saída do mundo físico é pela morte do corpo físico. Nem Jesus aboliu essa lei. Ele veio pelo ventre de uma mulher e saiu pela morte do corpo físico, como qualquer dos mortais. Salmo 49, verso 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Então que casas que é essa que pensa que é perpétuo? É essa do nosso corpo físico. Esse tabernáculo aqui. Então, a ostentação dos homens é igual dos animais. Todos vão para debaixo da terra. A carcaça. Porém, assim como os animais têm espírito e têm alma, basta ler o livro de Eclesiastes, também a alma e o espírito deles vai para Deus. A essência deles vai para Deus. Continuando, tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Aqui está falando dos corpos, não da essência, que a essência volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Observe aí o verso 2, que nós temos o nosso apocalipse pessoal, que nós temos no momento da nossa morte, porque aí nós somos julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Verso 6, aqui vai falar aquela parábola que eu disse anteriormente. Antes que se rompa o fio de prata. Observe aqui, ó, rompa o fio de prata. É o que liga a alma e o espírito ao corpo físico. E se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Essa roda aqui é o Gigu, a encarnação. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra lá de Jó? No capítulo 1, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Para lá onde? Para Deus. Nu saí do ventre de minha mãe. Eu não fui criado no ventre da minha mãe. Eu fui criado de Deus. Eu vim de Deus. Porém, como anjo, eu tenho experiências em corpos de carne e sangue. Então eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá, para Deus, e não para o ventre de minha mãe. Lembre-se que eu falei do fio de prata no verso 6? Observe agora Jó capítulo 4, verso 18. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Aqui. Está falando de anjos, e alguns deles habitam em casas de barro. Observe aqui. Que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre. A alma? Não. O espírito? Não. O que perece para sempre? O corpo.
sem que disso se faça caso. Verso 21, olha que interessante. Se lhes corta o fio da vida, esse fio da vida é o fio de prata lá de Eclesiastes capítulo 12. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Está falando da morte do corpo físico. Jó capítulo 4. Ezequiel 32, 7. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. É um paralelo com Eclesiastes capítulo 12, verso 2. É o nosso apocalipse pessoal, o nosso juízo pessoal. Então, no dia da morte de cada pessoa, há a separação pessoal de bodes e ovelhas, assim como a parábola do rico e do Lázaro. A separação é instantânea, como narra a parábola. Ninguém fica dormindo na sepultura. O nosso espírito volta a Deus e é separado em regiões espirituais. Como disse Jesus ao ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja agora Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Está vendo aqui? Após a morte. Não é no último dia. Está falando de outra ressurreição aqui. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, quem estava no inferno? O rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Observe que em regiões espirituais diferentes, eles se veem e se falam. Não estão dormindo. Está na hora de a gente corrigir os erros da teologia tradicional. E o arrebatamento, seria literal ou espiritual? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Será que aqui é um evento literal ou espiritual? Que ressurreição está falando aqui? Então, o que significa o arrebatamento? Colossenses 1,13 explica: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui é arrebatamento. É ser resgatado das trevas para a luz. É isso que está aqui no grego. A palavra que tradutor colocou como libertou é a palavra rumai, que é resgatar. E a palavra transportou é metisteme, remover de um lugar a outro, transferir. Isso é ser arrebatado, raptado. E não no sentido literal. Observe aqui, ó, Gênesis 5, de Enoque, verso 23, que alguns falam do arrebatamento, né, literal. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. As pessoas pegam esse tomou e entendem como um arrebatamento. De certa forma é, mas não da forma como eles apregoam. Veja agora o slide de Gênesis 5, 24. Temos aí em azul claro a palavra Vaithalek. Va é o artigo e Ethalek andou, viver. Em roxo temos a palavra Hanuk, que é Enoque. Temos em verde a palavra Ha-Elohim. Ha é o artigo definido o, Elohim é Deus. E a segunda vez que aparece o verde aí em Gênesis 5:24 está sem o artigo. Então é só Deus. Temos em marrom a palavra Ve Eineino. Ve é Eineno é nada, de onde. Temos em amarelo que significa pois, porque. E temos em vermelho a palavra lacar, tomou, tomado. Então observe aí nas traduções
como o tradutor acrescentou algumas palavras que não fazem parte do texto original. Alguma delas para dar sentido para a nossa língua e outras é acréscimo do próprio tradutor. Mas Hebreus 11:5 fala que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mas observe Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, como aconteceu com o rico e com Lázaro. Então, como que Enoque vai burlar uma lei de Deus? Deus vai burlar a sua própria lei? Então, todos os homens têm que passar pela morte. A morte do corpo físico é um processo natural, nada tem a ver com o pecado. A morte do corpo físico é uma experiência que o anjo tem sobre a carne. Salmo 82, 6 e 7. Jó capítulo 8, verso 9. Nós somos de antigamente, de ontem, porquanto os nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Observe que o texto de Enoque, de Gênesis 5, 24, é o mesmo do Salmo 49, 14. Preste atenção. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova. Está vendo aqui? Está falando de morte. Onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Verso 15, preste atenção. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. O mesmo entendimento de Enoque. Enoque morreu, gente. Enoque não foi arrebatado. Enoque não viu a morte. Que morte que está falando aqui? Lembre-se da confusão teológica que as pessoas fazem? De misturar morte, de misturar ressurreição? Se você não tiver entendimento, você vai entender tudo errado. O próximo slide aí mostra essa passagem aí de Salmo 49, 15. Temos em amarelo Ak, significa todavia, mas, verdadeiramente. Em azul escuro, Elohim, Deus. Em azul claro, Ifde, resgatar, remir. Temos em verde escuro, Nefshi, que é Nefesh, alma, e o final I é a preposição minha alma. Temos em verde claro, Miad, Mi é a preposição da, e Ad, mão. Então, ao pé da letra seria da mão. E o tradutor colocou do poder. Observe lá no slide. Em roxo temos Sheol, mundo dos mortos, sepultura. Em marrom, Ki, pois, porque. Em vermelho, Icarreno, que vem da palavra lacar, tomado, tomar, é a mesma palavra. Podem pesquisar nos seus originais, se não vem da palavra lacar, a mesma lá de Enoque. Esse amarelo um pouco mais escuro está a palavra selá, exaltado, que é uma expressão usada nos cânticos, porque o livro de Salmos é um livro de música. 1 Pedro 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não tendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Com a morte e o testemunho de Jesus perante a humanidade e aos anjos, eles podem arrepender-se e serem salvos.
ressuscitarem, nascer de novo em espírito. Como que eu provo isso? Mateus capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Observa aí, sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Inferno de fogo é igual a essa prisão aqui. Mas olha o verso 26. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então o inferno é eterno? Sim e não. É eterno enquanto aquela pessoa não pagar o último centavo. Mas quando ela pagar, deixa de ser eterno o castigo. Em verdade digo que não sairás dali enquanto. O que significa a palavra enquanto? Uma condição. Se há uma condição, é porque há a possibilidade de sair da prisão e de sair do inferno de fogo. Qual é essa condição, esse último centavo? Arrependimento, conversão. Lembre-se que a alma e o espírito não deixam de existir. Então ele pode se arrepender a qualquer momento, seja no corpo de carne e sangue ou fora dele. Por isso é que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. E foram salvas 8 pessoas. 8 pessoas literal? Não. 8 pessoas significa a família de Noé, remanescente. Assim como no final dos tempos, teremos um povo remanescente que será salvo. 144 mil. É literal? Também não. Então, 144 mil do Novo Testamento está para os 8 do Antigo Testamento, os salvos da primeira e da segunda aliança. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.